esquerda está errando nesse momento. E ainda, no Recife, a gente tem o João Campos, né? O filho do Eduardo Campos, que representa todo o movimento de centro-direita, no estilo ACM, que o Nordeste conhece bem, né? Isso ainda parece que as tradições das famílias conseguem se manter bem nessa situação. Eles de alguma forma conseguiram dialogar com a direita mais extrema, a direita mais PSL, para manter o deles ali. E isso muito condiz com a aproximação do Rodrigo Maia ao centro, né? Que já falei aqui antes. Mas eu queria trazer aqui, Elias, pensando em tudo isso, sobre a discussão, né, o nível do debate, muito depois do que surgiu da Gabriela Prioli, né, reclamar de como a esquerda tem se comportado nos últimos meses. Me preocupa essa tentativa de tentar silenciar a esquerda em relação à associação que a gente faz do liberalismo brasileiro ao reacionarismo e ao autoritarismo, né? Os liberais brasileiros que dizem ser tão superiores, né, e criticarem tanto o papel da esquerda no nível de decisão dos países, assim, do país a ponto de chegar no que chegou, eles passam pano a esses devaneios autoritários que acontecem quando a direita está no poder, né? Inclusive, eu vi essa semana uma fala do Eduardo Wolff, né, que é doutor em filosofia pela USP e professor da universidade, sobre o fato do autoritarismo estar enraizado no pensamento brasileiro, né? Inclusive dos intitulados liberais. Esta pergunta caricatural, esta reação caricatural, que muitos jornalistas, comentaristas políticos e militantes, sobretudo do lado da esquerda, fizeram em 2017 e 2018 para bater em liberais, porque se aproximavam de pautas conservadoras, etc. e tal, ela não é à toa. Uma parte dela, eu espero mostrar, uma parte dessa caricatura deriva de uma má compreensão e de uma informação histórica enviesada. Mas uma parte dela é produto precisamente do fato de que, como disse o Jean Turco também, liberalismos e conservadorismos usar das mais variadas matrizes. E no Brasil nós temos um problema. No Brasil nós temos fundamentalmente uma tradição autoritária, que é absolutamente inseparável daquilo que se traduziu nos últimos anos em termos de conservadorismo ou de liberalismo. E se vocês acharam isso estranho, pensem, minutos atrás estava no palco ninguém menos do que o governador do estado de Minas Gerais, eleito pelo Partido Novo, com dúvidas, com hesitações para saber se ele deveria se referir à ditadura militar como uma ditadura. Isso é produto de uma mentalidade reacionária e autoritária que é a matriz do pensamento brasileiro. Ele está na esquerda, está no centro, está na direita. Ora, assim, como é que alguém pode ter dúvidas se um regime que fecha Congresso, mata, prende, tortura, se é uma ditadura ou não é? Não sei se é uma ditadura. É uma ditadura. E se o governador de Minas Gerais faltou à aula de formação política do Partido Novo, ainda está em tempo para voltar e aprender que isto é uma ditadura. É impossível conceber a hipótese, de um líder político do Partido Conservador, eu não estou falando de liberais, do Partido Conservador na Inglaterra, que é a matriz que todos aqui estão referindo, ficar com hesitações para saber se um regime que fecha Congresso, que prende, mata, tortura, se talvez isso seja um regime ditatorial ou não. E aí fica o questionamento, né? Como que a gente pode criticar o Bolsonaro, focar onde que tem que focar, mas ao mesmo tempo não deixar se perder essa linha fina de debate que a gente precisa ter para sair de uma vez por todas desse fundo de poço intelectual em que nos metemos, Elias Aredes? É o seguinte, em primeiro lugar, a Gabriela Prioli, que eu considero inteligentíssima, muito bem preparada, capacitada, é uma grata surpresa na grade da CNN Brasil. Tudo bem que faz um programa Lago com Açúcar, mas tudo bem, mas ela tem boas opiniões. Quando eu digo boas opiniões, são opiniões fundamentadas, construídas, com informações, com dados, isso é inegável. Agora, seria de bom tom ela perguntar para a empresa onde ela presta serviço também, por que intelectuais de esquerda não têm bancada fixa na CNN Brasil? Porque você só constrói uma melhoria do debate a partir do momento que você coloca todos os espectros políticos na mesma arena. Por exemplo, há uma tímida tentativa ao contratar o Sidney Rezende para fazer o quadro lá, Liberdade de Opinião, junto com o Alexandre Garcia. Eu poderia dizer que aquele nome do quadro, o quadro deveria se chamar Água e Óleo. E a água certamente seria o Sidney Rezende. Agora, não adianta nada reclamarem de que a esquerda quer vetar o debate
Como é que a esquerda pode vetar um debate no qual ela nem entrou? Você não vê na mídia hegemônica intelectuais de esquerda, jornalistas com orientação progressista, nada disso. O que existe é uma discussão infantil, pobre e que beneficia políticos de extrema direita. Eu não digo nem a direita, hein? Porque a direita também tem gente preparada intelectualmente. Tem gente muito boa e que é prejudicada pela condução desse debate, como está atualmente. Eu li nesta segunda-feira, dia 12 de outubro, no Estadão, aliás, eu recomendo que todos leiam, uma matéria assinada pelo Ricardo Galhardo, que estudou comigo, até meu amigo pessoal, sobre a presença dos evangélicos de esquerda nas eleições, que foi arquitetado uma reação com o lançamento de candidaturas. E tem um box lá, uma retranca, em que ele retrata que um dos bispos da Universal acabou dizendo que não se pode votar em partido de esquerda porque a esquerda está associada a tudo aquilo que há de mal na Bíblia. Olha, eu não conheço muito profundamente a Bíblia, confesso, mas eu nunca vi Jesus condenar nada em relação à esquerda. Aliás, essa questão de esquerda e direita surgiu na Revolução Francesa. Tem nada a ver com Bíblia Sagrada. E todos aqueles que desejam me seguir, que doem tudo aos pobres. Como é que é? Vide, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vai pra Cuba! Maconheiro! Comunista! Calma, minha gente. O que eu estou dizendo é que o dinheiro corrompe a alma do ser humano. Sabe onde é que não tem dinheiro? Em Cuba. Tu não gosta de dinheiro, não? Então dá tudo que você tem. Olha só, eu não tenho nada. Dá essa túnica, então. Tem um monte de pobre sem túnica. Você tá cheio de túnica. Esquerda, túnica! Sabe onde é que não tem túnica? Em Cuba. Minha gente, essa é a minha única túnica. Se eu doar, eu vou ficar nu. Vou andar pela Galileia nu. Aí é fácil, né? Porque ser rico não pode, mas ser puta pode. Ô, Ruth, o que você está insinuando? Jesus, todo mundo sabe que você defende puta. Não é isso. Esquerda, putanheira! Puta e bandido, né? Quando não tá defendendo puta, tá defendendo marginal! O que eu disse é que se o ladrão comete um delito, ele tem o direito de se arrepender. Você gosta de bandida? Então leva pra casa! Vou matar tua mãe e me arrepender depois. Mas de onde é que veio isso? Sabe por que você fala isso? Porque nunca teve nenhum parente teu que morreu nas mãos de um bandido. Isso aí é gente de humanas, é foda isso. Saudades de Herodes, isso sim era um líder. Não fala isso. O Herodes não tinha pena de bandido só porque era de menor. Herodes mito! Vocês estão esquecendo que Herodes era um ditador sanguinário, que deixou toda a população daqui. Viado! Gaysista! Então, para vocês terem ideia da indigência do debate político, eu penso que ao invés da Gabriela Prioli sair em defesa da Tabata Amaral, eu acho que ela tem que sair em defesa da ampliação do espectro do debate dentro da imprensa brasileira. Você assiste, quem assiste Globo News, que tem jornalistas hipergabaritados, por exemplo, eu acho Otávio Guedes um jornalista de primeiríssima linha. O André Trigueiro, na questão ambiental, também, ele é muito bom. Só que na hora de comentar política, todo mundo pensa a mesma coisa. A Aline Midlege, né, da Globo News, que é uma exceção. A divergência civilizada. Onde está o contraditório? E outra, não é você sumindo com a opinião, com o pensamento progressista, que o pensamento progressista vai sumir. Muito pelo contrário. Ele está aí em blogs, em sites alternativos. Então, eu penso que a própria Tabata Amaral deveria ter esse cuidado também. Porque ela no parlamento, eu não vi nenhuma atitude dela contundente em defesa da liberdade de expressão para componentes da bancada do PSOL, do PT, do PCdoB, até do próprio PDT, que tem uma herança brisolista que não pode ser desprezada, Leonardo. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura. Não, senhor. Aqui se não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando foi, não esqueceu nada. Eu faço uma Olha como está de malufista aqui dentro, hein? Este debate... Tudo aí malufista! Malufistas! Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Intervalo, por favor. Eu gostaria, por gentileza, que a plateia não se manifestasse. Os que mamaram! Intervalo, por favor.
Eu acho que é muito por conta disso, né? Por conta do debate estar nesse nível de achismos, de pouca aceitação ao diálogo bom, ao bom debate, que figuras como Olavo de Carvalho permanecem relevantes, né? Inclusive o Intercept postou um dia desses aí que o Olavo de Carvalho mentiu à Receita Federal que ele ainda é residente no Brasil para não pagar os impostos, né? E, enfim, ele foi condenado agora em milhões de dólares, inclusive foi condenado pela justiça em outro processo a pagar, acho que 2,9 milhões de reais, algo assim, ao Caetano Veloso, né? Mas imagina o quanto esse cara ganha tendo colocado um Bolsonaro no poder, né? Tendo colocado ministros, né? Colocado pessoas nos cargos mais importantes do país. País nosso que muito sofrido por conta dessa política rasa, também começou a se preocupar com fome, né? Fome de novo voltou à pauta. E a Folha fez uma entrevista super interessante, inclusive recomendo a leitura com a historiadora Adriana Salai, né, que fala dos seus estudos dedicados a entender a fome e os hábitos alimentares do brasileiro. Inclusive, parte do estudo dela era estar ali dia a dia nas ruas, na zona norte de São Paulo. Inclusive, ela fazia isso com a ajuda do marido dela, que é o Rodrigo Oliveira, chefe de um restaurante chamado Mocotó. E eles criaram um projeto chamado Quebrada Alimentada, que distribui 200 marmitas por dia e 220 cestas básicas por mês, desde o início da pandemia do coronavírus. E aí eu acho interessante, né, que ela debruça sobre a obra do Josué de Castro, né, o autor do livro Geografia da Fome. E esse cara, o Josué de Castro, é o ex-presidente do Conselho Executivo da FAO, né, que é o órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. E essa pessoa, ele vê de forma epidêmica, né, de como a fome está funcionando e como ela deve piorar depois de uma crise dessas proporções, né. E aí trazendo alguns dados. Segundo a pesquisa de orçamentos familiares, o POF, do IBGE, 37% das famílias viviam em insegurança alimentar em 2018. Essa porcentagem era de 23% em 2013. O relatório global de crises alimentares do Programa Mundial de Alimentação da ONU apontou que a pandemia pode fazer o número de pessoas em insegurança alimentar duplicar no mundo. Imagina se duplica aqui. Na última semana, inclusive, o programa da ONU ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços em combater a fome e evitar que ela seja usada como arma em conflitos, como aconteceu na Síria, por exemplo. E assim, talvez isso seja um aceno que há de por vir, né? Assim, estarem premiando o Nobel a um projeto de fome indica que a gente tem que olhar mais para isso, porque o que vem por aí vai ser grave. A gente não está se preocupando aqui tanto quanto deveria. Aquela questão do arroz, que já comentamos aqui no Coronga, mas que vem acontecendo, né? Todo mês que passa o supermercado tá ficando mais caro, tá cada vez mais difícil colocar uma comida boa e variada no cardápio, né, sem ficar impressionado com a conta no final, na hora de pagar no caixa ou no aplicativo. E é isso, eu acho que isso tem que ser colocado em pauta. A gente precisa construir projetos para evitar esse tipo de problema, pensando no futuro, parar de ter essa cultura impregnada do brasileiro de resolver o aqui e agora, começar a pensar, a se preocupar estrategicamente, a desenvolver projetos de médio e de longo prazo que efetivamente acabem com os problemas. Não seja só essa questão de um pouquinho ali, aí resolve ali, apaga aquele incêndio, para que daqui 5 anos aquilo lá estoura de uma forma 10 vezes pior. Essa é a sensação que eu tenho com todas as reformas que eu já tive a oportunidade de estudar aqui, que aconteceram recentemente na história do Brasil. Todas as reformas estruturais do governo, inclusive na época do Lula, assim, não foram contundentes para a gente cortar o mal pela raiz, que é resolver o problema da educação, né, que, enfim, não possibilitaria que as pessoas fossem tão facilmente manipuladas como são aqui. E também essa questão da comida, de as pessoas terem como trabalhar com menos desigualdade, terem o que comer, reservas para poderem sobreviver a uma pandemia, enfim, um salário que o governo da 9ª maior economia consiga pagar maior do que R$300, né? Que não dá para fazer nada hoje em dia com essa inflação que está cada vez mais desincontrolada. Mas são tempos duros agora e